O Império quer colonizar novamente a Palestina, igual era nos tempos do mandato britânico da Palestina. E juntamente com isso, há vários colonos judeus que estão dentro do território da Cisjordânia, território que devia pertencer só aos árabes palestinos, segundo a, a divisão feita pela ONU da Palestina, mas eles estão lá dentro, cada vez tomando mais território dos palestinos. E, ao mesmo tempo, ultimamente aumentou o ataque desses colonos a palestinos na região, enquanto que o Trump tenta tornar a Palestina o novo protetorado do Império. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Saiu uma matéria na Al Jazeera que vem falando sobre exatamente isso, da vontade do Trump de recriar tudo isso daí. E aí ele coloca assim que o governo Trump está pressionando uma resolução na ONU para fazer o quê? Para criar-se um conselho de paz para a Palestina, porém dominada pelo Império, no qual o Trump seria o presidente desse conselho e esse conselho estabeleceria ou estabelece que o controle, pelo menos da faixa de Gaza, passaria a ser do Império, dos Estados Unidos da América, do Império Yankee, separando assim Gaza da Cisjordânia e permitindo que o Império Israel determinasse quando Gaza estaria preparada para ser independente, possivelmente nunca, porque aí seria um protetorado deles. Ou seja, a ideia imperialista está cada vez mais clara do que quer os Estados Unidos ali na região, do que quer o Império. Bom, aí eles colocam aqui na matéria de que o Império tem sua política externa no Oriente Médio controlada por Israel. E a gente não pode dizer que não é verdade. Israel tem uma ingerência, assim, um lobby de política externa muito forte na região. Praticamente os Estados Unidos, o Império faz tudo o que Israel quer ali. Pode ver ali no ataque de Israel ao Irã. Israel começou atacando e o Império foi lá e foi ajudar. Ah, vamos terminar a guerra, mas a gente vai ajudar aqui. Depois foi lá Israel e atacou uma das maiores bases do Império no Oriente Médio, que é a base do Catar. Ah, depois o Trump chamou o Netanyahu e diz assim, ó, pede desculpa aí, mas é isso aí, foi um ataque, né, já aconteceu, fazer o quê? Então, isso aí é mais do que nada a tentativa do Império de voltar com o mandato britânico na região, de controlar uma região da Palestina novamente, não deixando nenhum direito para os povos de lá de se autodeterminarem, de criarem a sua soberania e de criarem o próprio Estado. Até a ideia da existência do Estado palestino, a incorporação do Estado palestino plenamente na ONU, é barrada pelo próprio Império, que diz assim, é melhor não, né? Vamos deixar aí sem criar esse Estado palestino para quê? Isso tudo contribui para o plano de alguns israelenses mais radicais, mais fundamentalistas, que almejam um dia criarem a grande Israel, o grande Israel dominado por eles. Tem umas imagenzinhas aqui, ó. Essa aqui mostra justamente o que era o mandato britânico nessa região. Tudo isso aqui era dos britânicos, aqui para cima era dos franceses, depois foi criada a Transjordânia e aqui ficou o mandato britânico da Palestina. E o que sonha esses israelenses, judeus mais radicais, é a criação do grande Israel, que vai desde o rio Nilo, no Egito, até o rio Eufrates, no Iraque, que segundo eles é o território bíblico dado por Deus para eles. Estão certos? Tá difícil, né? Considerar que agora isso aqui é território deles e os palestinos, árabes palestinos que vivem na região não tem mais direito a nada e vai tirar aqui, ó, parte da Arábia Saudita, da Jordânia, tudo isso é meio difícil. É mais fácil eles só conseguirem dominar
toda a região da Palestina e, digamos, transformar tudo aquilo ali em um único Estado, o Estado de Israel. Mas, independente disso, as outras regiões eu acho muito mais difícil Israel tomar para ela, até porque, assim, Israel é forte, hoje é a grande potência do Oriente Médio, mas daí controlar toda essa região já é bem mais complicado. Então, além disso que está acontecendo, olha essa outra matéria que saiu aqui no New York Times, que fala justamente do ataque de colonos a mesquitas, a casas, a palestinos e assim por diante. Ou seja, ao mesmo tempo que o Trump quer transformar a faixa de Gaza em um resort e quer tomar ali para um controle do seu conselho de paz criado por ele, e ainda tem essa outra questão aqui na região de que há vários ataques acontecendo em Israel a grupos de palestinos que vivem na Cisjordânia. Se calcula agora, segundo a matéria aqui da New York Times, que já houveram somente no mês passado de outubro 264 ataques de colonos a palestinos, deixando várias vítimas entre feridos e mortos, para ver a situação como está na região. E o último grande ataque foi a essa mesquita que vocês estão vendo aqui na imagem, que eles colocaram fogo na mesquita. É a mesma coisa de que um muçulmano vem aqui no Brasil e coloca fogo em uma igreja católica, por exemplo, ou em uma outra igreja aí. É praticamente o que os caras estão fazendo aqui pra gente ver e ter noção de como esses caras são radicais. Aqui no Twitter tem mais algumas imagens. Essa daqui seria a mesquita. Aqui, ó, colocaram fogo, fogo no Alcorão, que é tipo a Bíblia deles, é um livro super sagrado e tudo isso daí mais. No horário que colocaram fogo não tinha ninguém, então daí ninguém morreu porque foi de madrugada e tudo isso. Aí tem mais um videozinho aqui, ó. Videozinho de como ficou a situação. Tal. Tudo queimado, depois apareceu o exército de Israel ali. Aqui são várias cenas de ataques de Israel na região, segundo a Deutsche Welle em espanhol, que é a mídia estatal alemã, diz que já houve mais de 536 ataques de colonos. Então eles colocam que houve praticamente o dobro de ataques do que coloca o New York Times. Vamos ver esses ataques aqui, deixa eu ver se deixar grande. Não serve, vamos colocar aqui mesmo. Olha aí. Aqui eles estão encapuzados e atacaram um caminhão e um carro, puseram fogo em um caminhão e um carro ali, ó, de palestinos. Ó, aqui outro ataque, quebrando um carro, ali foi depois quebrando a entrada de um apartamento. Aqui queimaram 4 caminhões e feriram 4 pessoas. Ó, que coisa ali, mais um carro queimado. Aqui mais um caminhão queimado. Aqui a mesquita, a situação que ficou. Colonos também incendiaram uma mesquita, tal. Então, assim, o Hamas faz muitas coisas? Fazem. Mas pode ver aqui também que existe um grupo de colonos judeus radicais que entende que aquilo ali tudo é deles e querem, de uma forma ou de outra, expulsar os palestinos da região e por isso perpetuam e fazem esses diversos ataques ali na região. Triste, né? Triste situação que se vive por ali. E aqui eles colocam assim, ó, na matéria, que os soldados não são favoráveis a isso, no geral, mas daí há acusações de que eles fazem vista grossa, há comandantes aqui que recriminam e diz que o governo meio que impede eles de atuarem e de ter uma força maior contra esses israelenses que estão atuando dessa forma, e sim tem uma briga retórica, tudo isso daí, mas de forma geral, os colonos israelenses radicais que estão fazendo isso estão saindo livre da sua e estão prejudicando a comunidade árabe palestina ali e também incentivando para que haja mais tensões na região. Uma lástima realmente. E no final de tudo isso, o que que acontece? A solução dos dois estados nunca aparece. Israel vai tomando cada vez mais território dos palestinos, só para a gente ver agora, ó.
Cisjordânia, vamos colocar aqui, ó, mapa Cisjordânia, controle de Israel. Então, Israel vai aos poucos dominando mais regiões e o que deveria ser o Estado palestino vai deixando, vai não existindo. Israel vai praticamente tomando todas essas regiões. Quer ver? Ó, tem um mapinha aqui. Esse aqui é 2024. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse daqui, esse aqui é o controle Israel 2024, mas isso aqui dá para ter uma ideia. Praticamente isso aqui é território de Israel, isso aqui deveria ser território palestino, mas o que acontece? Tá vendo essas partes em vermelho? Não bate a porta. Minha filha entrou aqui, já vou... Não bate a porta, deixei. Aí tá vendo esses territórios em vermelhos aqui? São todos assentamentos. Ah, não tá aparecendo aí, né? Daí vocês não vão ver. Então, esse território aqui em vermelho, ó, são todos assentamentos judaicos de colonos judeus dentro do que é o território palestino. Eles não deveriam estar aqui, mas eles estão. E aí faz o quê? À medida que eles avançam, e os soldados também avançam, o domínio de Israel avança no território para ter mais controle, e aos poucos o que deveria ser o Estado palestino vai sendo incorporado ao Estado de Israel, e aos poucos Israel vai dominando toda a região, e os palestinos que acabam sendo incorporados vão se tornando cidadãos de segunda categoria em Israel, alguns, e outros nem conseguem a cidadania. Então, assim, desde que chegou uma direita israelense mais extrema e que não reconhece o direito dos palestinos ter um Estado próprio na região, a situação tem piorado e muito. E olha, não consigo ver uma resolução para a situação. Parecia que o Trump estava conseguindo alguma coisa, agora parece que não, parece que realmente só está dando apoio para o Estado de Israel. E o que a gente vê é que a região da Palestina, ela tem se tornado, mais do que nada, um Estado de Israel, com algumas regiões, alguns guetos palestinos, mas o controle definitivo de Israel. E aos poucos a comunidade internacional vai acabar aceitando de que todo aquele território faz parte de Israel. E aí? Você acha que em algum momento chegará a ter outra solução para isso? Que os palestinos conseguirão formar o seu próprio Estado? Eu acredito que Israel deve ter o seu Estado ali, tá? Não é que eu não quero que elimine o Estado de Israel, não. Não é nada disso. Eu acredito que Israel deve ter seu território ali. Mas a questão é, os palestinos também conseguirão ter o seu Estado? Além da existência do Estado de Israel? Parece bastante difícil, né? Até porque aí, dentro dos palestinos, nós temos aquele outro problema, como, por exemplo, do Hamas, que não aceita a existência do Estado palestino. Aí, dentro dos israelenses, tem um grupo de judeus que não aceita a existência de um Estado palestino, e dentro dos palestinos tem um grupo de palestinos como o Hamas que não aceita a existência do Estado de Israel. Aí complica a situação e nunca chega a uma resolução que fique bom para a população, infelizmente. Deixa aí nos comentários o que você acha. Eu sou o professor Gessé Santiago, aqui da Escola de Filosofia Política, na qual buscamos entender o que acontece no Brasil e no mundo, porém sem políticos e sem ideologias de estimação.